Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Linguagem MQL5. Pois bem, essa é a parte 3 da aula 2 do módulo 1, né, especificamente a aula sobre tipos de dados. Lembrando que nós já falamos sobre os chamados tipos de dados básicos, já falamos sobre os tipos de dados complexos, tá? Apenas um overview, digamos assim, tá? E agora a gente vai também fazer um overview, tá? Sobre os chamados tipos de dados personalizados, tá? Bem, para todo mundo poder entender, quando a gente lida com tipos de dados personalizados na linguagem MQL5, a gente precisa utilizar a palavra reservada typedef, tá? Aliás, o que significa typedef, pessoal? Typedef significa justamente o quê? Type definition, tá? Ou seja, é uma palavra reservada que a gente utiliza quando a gente quer justamente o quê? Fazer definição de tipos, tá? Então, typedef, ela serve justamente para isso, para fazer definição de tipos de dados personalizados, tá? Então, a sintaxe básica para a gente poder trabalhar com tipos de dados personalizados é a seguinte: você declara typedef e depois você coloca aqui int, tá? E você coloca aqui o nome da sua função, tá? Utilizando dentro do tipo, você coloca aqui o ponteiro, né, representado aqui no caso pelo asterisco, e o nome da função. Então vamos colocar aqui myFunctionType. Então deixa eu explicar de novo o que nós estamos fazendo aqui, tá? Então olha só. Primeiro, a gente vai colocar typedef para identificar que a gente está fazendo a definição de tipo, ok? E aí, pessoal, você vai olhar aqui e vai falar, poxa, mas a gente não está fazendo uma definição de tipo? Então, por que nós temos aqui esse int aqui, pessoal, se é uma definição de tipo? Pois bem, como eu havia falado, quer dizer, na verdade eu não falei ainda, mas eu vou falar para vocês. A palavra reservada typedef, a funcionalidade por trás de typedef, em MQL5 é bem diferente, pessoal, do typedef que a gente conhece de C++, tá? Eu diria que o typedef de C++, de onde na MQL5 acabou pegando a ideia, o typedef de C++ ele é muito mais, digamos assim, flexível e até muito mais fácil de ser utilizado do que o typedef de MQL5, tá? Então, precisar definir aqui qual é o tipo em C++, pessoal, você pode definir um mapa, pode definir uma classe, pode definir várias outras coisas, tá? Mas aqui em MQL5, de forma obrigatória, eu preciso, né, para um tipo de dado personalizado, definir utilizando um tipo de dado básico, tá? Então aqui a gente vai utilizar typedef int, aí a gente vai utilizar aqui, pessoal, o asterisco para identificar, né, o ponteiro, e aqui nós temos aqui o identificador myFunctionType, tudo bem? E depois disso eu coloco aqui, né, quais são os parâmetros que esse tipo de dado personalizado vai receber. Então no caso aqui nós temos int. Então vamos por parte aqui devagar explicar o que a gente está fazendo, tá? Bem, pessoal, basicamente nós temos aqui de novo, né? Typedef, indicando que a gente está fazendo uma definição de tipo, tá? Inteiro como sendo o resultado desse meu tipo personalizado que vai ser chamado, tá? Nós temos aqui o asterisco identificando um ponteiro, tá? Eu vou explicar para vocês depois o que são esses tais ponteiros. Depois nós temos aqui o myFunctionType, que é o identificador, na verdade, tá? É o identificador do nosso tipo personalizado, e aqui nós temos os argumentos, né? Ou seja, entre parênteses, nós temos aqui dois argumentos de tipo inteiro, tá? Entre parênteses, o ponto e vírgula finalizando a definição, tá? Bem, para que a gente usa isso aqui na prática, pessoal? Bem, na prática eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou agora definir uma função e vou fazer o seguinte, ó. Int, né? Vamos colocar assim, pessoal, addition, ou seja, adição, tá? Então, se eu quiser declarar uma função de adição, eu vou passar então aqui, pessoal, dois parâmetros, A e B, não é isso? E aqui eu vou pedir para essa função retornar o quê, pessoal? Retornar a soma de A mais B, tudo bem? Então aqui nós estamos aqui, né, fazendo uma definição da função adição, tá? É uma definição de função. Eu vou falar sobre função para vocês numa aula um pouco mais para frente, que é na aula 5. Eu vou falar em detalhes sobre funções, tá? Então, se eu falar aqui, eu declarar uma nova função, eu definir uma nova função, eu vou definir a função subtraction, tá? Subtraction. E essa função, ela também recebe dois argumentos do tipo inteiro, A e B, tá? E vai retornar aqui, no caso, A menos B, uma função de subtração, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? O que a gente vai fazer? A gente vai definir, tá? A definição de uma função, tá? Onde um dos parâmetros da função será
o type-def, ou seja, será o tipo personalizado que eu declarei lá em cima, tá? Então a gente vai definir uma função que faz uso do tipo de dado personalizado. Então, como vai ser essa função? Eu vou colocar essa função chamada de operation, ou seja, qual é a operação que a gente está fazendo, tá? E essa função, pessoal, ela vai receber 3 argumentos. Quais são os argumentos? A gente vai receber int A, int B, e agora a gente vai receber o quê? My function type, e aí eu coloco aqui o my func, tá? Ou seja, de novo, pessoal, a função operation, só para a gente poder visualizar direitinho o que a gente vai fazer, tá? A função operation de tipo inteiro, atenção, a função operation, então, o tipo dessa função é inteiro, tá? O nome dessa função é operation e os argumentos dessa função são 3. A, que é o inteiro, B, que também é o inteiro, e my function type, ou seja, my func é o argumento e o tipo de my func é my function type. Tá? E aí, no caso, o que a gente vai fazer, pessoal? Depois que a gente faz isso, o que essa operação ela vai retornar? Essa função vai retornar o seguinte, um inteiro, que eu vou chamar de G, eu posso colocar R também, sei lá, resultado, tá? O resultado, no caso, é o quê? É my func, vamos colocar o seguinte, é a execução da minha função com os argumentos, no caso aqui, é A e B. Vamos colocar x e y para a gente não confundir, tá? Então, x e y ao invés de A e B. Então, eu passo para a função, né, os parâmetros x e y e ela vai executar e me retornar o valor de R. Tudo bem? Então, se eu compilar aqui, pessoal, o que acontece? Eu estou tentando, obviamente, definir funções dentro do escopo da função principal. E isso não pode. Então, eu faço o quê? Eu declaro tudo fora do tipo, do escopo, perdão, da função principal, declaro tudo isso aqui lá embaixo, depois da classe que a gente definiu na aula anterior, tá? E depois que eu definir lá embaixo, agora sim, eu vou compilar isso daqui e a princípio não vai ter nenhum erro. Então, aqui dentro do escopo da função principal, eu vou fazer o que? A chamada daquele meu dado personalizado, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar 2 valores e vou colocar o seguinte, ó, int A igual a 10, int B igual a 20. E aí, o que acontece? Qual é o resultado da operação, né? Então, o resultado da operação eu vou chamar aqui de, sei lá, C. C é o quê? Eu vou fazer a operação, então eu vou chamar a função operation. Quais são os argumentos? A, B, e agora eu vou passar qual é a função que eu quero que seja executada. Então, aqui eu coloco o seguinte, ó, addition, tá? E aí, no caso, quando eu compilo, vocês vão ver que não vai ter nenhum erro. E quando eu pedir para imprimir o resultado de C, a gente vai ver, ó, resultado da função é igual a, eu venho aqui e C. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Então, eu vou basicamente, dentro da função operation, passar os argumentos para addition, né, que é o quê? Uma função, né? E então, eu utilizei o meu type-def, meu tipo de dado, digamos assim, personalizado, para executar o resultado da função addition. Tá? Então, basicamente assim que funciona. Se eu vier aqui para imprimir o resultado da função, vamos ver o que vai acontecer, pessoal. Eu vou compilar, substituir o script, é isso? Vou atualizar aqui no terminal e vou imprimir aqui para todo mundo ver. Opa! Deixa eu só comentar aqui, pessoal, as declarações aqui das classes, senão atrapalha a gente visualizar o resultado, tá? Então, de novo, compilei, substituir, atualizei, agora sim eu vou executar a função. Então, se eu pedir para executar, está lá. No resultado da adição, né, que foi a função que eu executei, é igual a 30, ou seja, a soma de 10 mais 20. Se eu vier e trocar aqui addition por subtraction, tá? Se eu compilar aqui no caso, vamos ver qual é o resultado. Eu vou substituir, atualizar e rodar a função. O resultado da subtraction está lá, o resultado é igual a menos 10, tudo bem? Então, o tipo de dado personalizado, pessoal, ele é um tipo um pouco mais difícil, digamos assim, de ser utilizado, porém, ele tem várias aplicações práticas, digamos assim, que trazem facilidade aí para o desenvolvimento do nosso código. Tudo bem, pessoal? Com isso, a gente termina, então, a parte 2 do módulo 1 de introdução, que é a parte onde a gente fala especificamente sobre os tipos de dados possíveis de serem utilizados na linguagem MQL5, ok? Obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.